Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer a correção da lição 6 do livro do A Prova Brasil do quarto ano. A lição 6 está aqui na página 30 e vai até a página 33. O conteúdo da lição 6 é conto. Vamos começar? Ele traz uma breve explicação aqui em cima de azul, como vocês já estão acostumados, do gênero que a gente vai estudar hoje. Então, conto é uma narrativa de acontecimentos ou situações da vida de uma ou mais personagens. Leia este conto. Vamos para a leitura? O cego que não era bobo. Era uma vez um cego que andava mendigando de porta em porta para poder sobreviver. Muito prudente, do pouco que ganhava, ainda conseguia economizar algumas moedas que enterrava nos fundos de sua casinha, junto à raiz de um carvalho. Um dia, seu vizinho percebeu que ele escondia ali alguma coisa. Sorrateiro à noite, o espertalhão foi até lá, cavou a terra e roubou as moedas. Dali uns dias, quando o cego voltou ao local para acrescentar uma moeda ao seu tesouro, descobriu o furto. Indignado, quis gritar, mas controlou-se. De nada adiantaria lamentar-se. Em vez disso, voltou para casa e começou a pensar numa maneira de recuperar seu dinheiro. Desconfiou de que o ladrão só poderia ser o vizinho e armou um plano para enganá-lo. Na manhã seguinte, procurou-o dizendo assim: Caro vizinho, estou numa grande dúvida e pensei que você poderia aconselhar-me. Acontece que hoje fiquei sabendo que herdei de uma velha tia uma fortuna em moedas de ouro. Eu tenho um esconderijo secreto onde guardo minhas economias, mas não sei se lá é um lugar seguro, a salvo de ladrões. Você não acha que talvez fosse melhor entregar essa fortuna para o vigário da aldeia guardar? Os olhos do vizinho piscaram de cobiça. E já pensando em pôr as mãos em todo o tesouro, assegurou ao cego que o melhor seria guardar tudo junto no esconderijo. Com certeza um lugar muito seguro, sim. O cego agradeceu o conselho e partiu para a aldeia, dizendo que ia buscar a herança. Sem perder tempo, o vigarista recolocou o que furtara no buraco ao pé da árvore, cobriu tudo com terra e foi embora. Dali a pouco, o cego voltou e, conforme esperava, encontrou no lugar de sempre as suas preciosas moedas. À noite, quando o vizinho ladrão retornou, só encontrou ao pé do carvalho um buraco vazio, tão vazio quanto sua pobre cabeça de tolo. Esse texto é de Rosane Pamplona, Novas Histórias Antigas, São Paulo, pela editora Brink Book, de 1998. As informações sobre as personagens e o lugar onde se passa a história formam a situação inicial da narrativa. Vamos começar a responder as perguntinhas? Quem são os personagens que participam da história? O cego e o vizinho, certo? O cego e o vizinho. Só tem duas personagens nesse conto. Onde se passa a história? A história acontece basicamente num lugar só, na casa do cego, nos fundos da casa do cego, né? Então a gente pode colocar nos fundos da casa do cego ou na casa do cego. As informações sobre as afirmações sobre as ações realizadas durante a história compõem o desenvolvimento da narrativa. Número 4. Que ação o vizinho praticou contra o cego? O que o vizinho fez contra o cego? Roubou suas moedas. Então nós vamos colocar aqui, ó, roubou suas moedas. Podia ser roubou seu tesouro, roubou seu dinheiro, tá bom? Questão 5. Como o cego reagiu contra a ação do vizinho? Ele inventou um plano, né? Ele bolou um plano para enganar o vizinho e recuperar seu dinheiro. Não foi isso que ele fez? Inventou a história que ele tinha recebido uma herança de uma velha tia, perguntou pro vizinho onde ele achava melhor guardar. Então nós vamos colocar aqui, ó, planejou uma maneira de enganar o vizinho e recuperar o seu dinheiro, ok? Planejou uma maneira de enganar o vizinho e recuperar seu dinheiro. Página 32. Número 6. O que o vizinho fez quando o cego o procurou? O que o vizinho fez? Ele tentou enganar o cego, né? E aconselhou o cego a colocar todo o dinheiro no esconderijo. Não foi isso que ele fez? Olha aqui. A hora que o vizinho foi lá e falou com ele, ele disse assim, né? Ó, aqui.
Os olhos do vizinho piscaram de cobiça, e já pensando em pôr as mãos em todo o tesouro, assegurou ao cego, quer dizer, afirmou ao cego, que o melhor seria guardar tudo junto no esconderijo, que com certeza era um lugar muito seguro, sim. Então ele tentou enganar o cego. Os últimos acontecimentos da história são chamadas de situação final ou conclusão da narrativa. Por que o vizinho, número 7, por que o vizinho encontrou o buraco vazio? Porque o cego foi mais esperto e pegou o dinheiro antes. Não foi isso que aconteceu? Um tentou enganar o outro, mas o vizinho conseguiu recuperar seu dinheiro. Então, por que o vizinho encontrou o buraco vazio? O cego foi mais esperto e pegou o dinheiro antes. Número 8. Indique com a letra C as características do cego e com a letra V as características do vizinho. Prudente. Quem era prudente? O cego ou o vizinho? O cego. Vamos colocar a letra C. Desonesto. Era o vizinho, tanto que ele roubou o cego, né? Inteligente. O cego que enganou o vizinho. Ambicioso. O vizinho. Letra V. Quem era o ladrão? O vizinho. Quem era honrado? O cego. Letra C. Número 9. Releia o trecho. Era uma vez um cego que andava mendigando de porta em porta para poder sobreviver. Muito prudente, do pouco que ganhava, ainda conseguia economizar algumas moedas, que enterrava nos fundos de sua casinha junto à raiz de um carvalho. Neste trecho, o cego é apresentado como alguém humilde ou esperto? Humilde, né? Ele era um mendigo, então o pouquinho que ele tinha, ele ainda tinha a humildade de estar lá guardando, para no futuro ter umas moedinhas. Ele era humilde. Nesse trecho que o conto apresenta o cego, ele era humilde. Então, faz um X aqui na palavra humilde. Número 10. Releia este trecho. Indignado, quis gritar, mas controlou-se. De nada adiantaria lamentar-se. Em vez disso, voltou para casa e começou a pensar numa maneira de recuperar seu dinheiro. Desconfiou de que o ladrão só poderia ser o vizinho e armou um plano para enganá-lo. É outro trecho e ambos estão falando do cego. No trecho que a gente leu acima, ele trata o cego como um humilde. E nesse trecho, humilde ou esperto? Esperto, né? Aqui ele está esperto, ele foi pensar num plano para enganar o vizinho. Última página já. Exercício 11. Por que o narrador diz que o cego mora em uma casinha e não em uma casa? Como a gente viu aqui, ele era um cara humilde. Quando a gente fala uma casinha, é porque era uma casa humilde, uma casa com poucos cômodos, uma casa pequena, né? Uma casa humilde. Então, esse casinha que aparece nesse trecho do narrador, quer dizer que a casa do cego era uma casa muito humilde. Número 12. O que indica a expressão era uma vez que inicia o conto? Nós temos 4 opções aqui, ó. Vamos ver qual melhor explica para nós o que indica a expressão era uma vez. Que a história se passou num lugar distante, que a história aconteceu há muito tempo, que a história aconteceu somente uma vez ou que a história é contada por um narrador. Segunda frase aqui, ó, que a história aconteceu há muito tempo. Em vez de ser era uma vez, podia ser há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, né? Ou era uma vez tem o mesmo significado do que essas palavras. Número 13, releia o trecho. Um dia, seu vizinho percebeu que ele escondia ali alguma coisa. Sorrateiro à noite, o espertalhão foi até lá, cavou a terra e roubou as moedas. O ali e o lá estão em negrito, né? Estão em destaque. Então, as palavras destacadas se referem ao mesmo lugar? Sim. Né, ó. Um dia seu vizinho percebeu que ele escondia ali alguma coisa. Depois ele cavou a terra lá. Eles estão falando do mesmo lugar, tá? Letra B. Que lugar é esse? Onde é que ele guardava as moedinhas? Vamos voltar lá no conto? Ó. Era uma vez um cego que andava mendigando de porta em porta para poder sobreviver. Muito prudente, do pouco que ganhava, ainda conseguia economizar algumas moedas que enterrava no fundo de sua casinha junto à raiz de um carvalho. Encontramos a resposta. Então, que lugar é esse? A raiz do carvalho. Carvalho é uma árvore. Letra C. Neste mesmo trecho, encontre e copie a palavra que está substituindo a palavra vizinho. Vamos lá. Nesse mesmo trecho, aqui, nesse trecho aqui, nós estamos falando da lição 13, da atividade 13 aqui, ó.
Um dia, seu vizinho, apareceu o nome do vizinho aqui. Vamos ver onde é que está substituindo essa palavra vizinho. Percebeu que ele escondia ali alguma coisa. Sorrateiro à noite, o espertalhão. Foi até lá, cavou até e roubou as moedas. Quem é o espertalhão? O vizinho. Então, ó, qual é a palavra que está substituindo o vizinho? Espertalhão. E última, 14. Converse com seus colegas e responda. Qual é a função do título O Cego que Não Era Bobo? Quando a gente pensa no cego, a gente pensa assim, um cara que é cego, então ele não está vendo nada, se eu roubar ele não vai perceber. Nesse caso, o cego não era bobo. Ele conseguiu resolver todo o problema do roubo das suas moedas, tá? Então, vocês podem colocar aqui que a ideia principal era mostrar que o cego não foi enganado, ninguém conseguiu enganá-lo, então ele não era bobo, tá bom? Pode ser uma resposta pessoal aqui, tá bom, gente? Terminamos aí a lição 6, muito fácil. Prestar bastante atenção, ler mais de uma vez. As questões que tem aqui têm que ser respondidas fazendo novamente a leitura. Tudo que está sendo perguntado está no texto. A gente, quando vai fazer lição de língua portuguesa, de interpretação de texto, não adianta ler o texto uma vez. A gente vai e volta no texto, tá bom? Obrigada, beijo para vocês.